Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Sung, da corretora Mirai Asset. Hoje vamos falar sobre os custos de ser um agente autônomo de investimentos, benefícios e desafios sobre a profissão. Hoje, para desenvolver melhor esse diálogo, esse conteúdo, tenho a presença aqui do Alfredo Sequeira, porta-voz da associação AIS Livres. Oi pessoal, tudo bem? E o diretor César Piccolo, também do AIS Livres. Obrigado pelo convite, oi pessoal. E a gente vai falar sobre assessoria de investimentos hoje. Desafios da profissão. Alfredo, conta um pouco para o pessoal, um pouco da associação, da criação do AIS Livres. Bom, Sung, o AIS Livres nasceu em março de 2019, diante da demanda de ter uma unificação de assessores, né, para defender pautas que são importantes para a nossa categoria, que são importantes para o desenvolvimento da nossa categoria. Né? Então a associação nasceu em março de 2019 e nós temos dois principais diferenciais. Tá? O principal diferencial número 1 é a independência. Né? O AIS Livres é independente de qualquer vínculo com qualquer corretora. A gente tem o apoio de algumas corretoras, como a Mirai, agradecemos muito o apoio, mas não somos pautados por ninguém. Inclusive, por estatuto da nossa associação, no máximo 40% de conselheiros ou da diretoria, nós somos em 9 conselheiros e somos em 3 diretores, né? Quer dizer, o César está representando aqui a diretoria, mas no máximo 40% da diretoria ou do conselho pode ser vinculado a uma única corretora. Isso dá bastante independência para a gente. O segundo ponto que a gente tem, o segundo diferencial, é a questão da assessoria jurídica. Né? Nós temos uma assessoria jurídica, uma banca que trabalha em parceria com a AIS Livres, para ajudar o agente autônomo, para ajudar o assessor de investimentos a quê? A ter uma maior independência, a ter um relacionamento mais fair, tanto junto com a corretora, né, como com o escritório que ele trabalha. Porque você sabe que tem um agente autônomo que trabalha no escritório de agente autônomo e tem o escritório de agente autônomo que trabalha com a corretora. E a gente vê que faltava, né, essa defesa jurídica, saber o que pode, o que não pode fazer. Será que a corretora pode tratar o agente autônomo sem nenhum motivo? Né? Será que a corretora pode... Será que o escritório ao qual eu sou vinculado como agente autônomo, eu quero sair desse escritório? Será que esse escritório pode me segurar no contrato social dessa empresa? Né? Então todas essas questões, a gente vê que existiam muitas dessas questões no mercado e a gente presta assessoria jurídica aos nossos associados. Boa. Nós aqui da corretora vemos também que falta muito a parte de regulamentação ainda desse profissional. Né? E até para a gente começar falando sobre os custos, né, de você ser um profissional, um assessor de investimentos, para fazer a prova tem a taxa de inscrição lá de R$460, certo? E depois que você for aprovado, for credenciado como pessoa física, né, entrar em algum escritório, também tem o custo da pessoa jurídica, somando tudo no mínimo, a gente está falando de R$10 mil por ano. Exatamente, Sugui. Aí quando você compara isso com outras profissões, né, médico, engenheiro, advogado, né, administrador, você vai achar no máximo R$1.000 por ano. Né? E quando você compara com outros mercados, por exemplo, no mercado americano, você paga de 30 a $150 por ano para ser investment advisor. Aqui no Brasil, se você pegar um escritório de agente autônomo, na média, a gente pegou a média lá na tabela da CVM, na média o escritório de agente autônomo tem 4,5 agentes autônomos dentro do seu escritório. Né? Se você for pegar na média, o escritório de agente autônomo no Brasil paga 12 mil e alguma coisa por ano de taxa CVM. Isso representa 1/3 do que paga um banco. Então, um banco como Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, na média, paga 3 vezes mais do que paga o agente autônomo. Agora, pior, Sung, quando você pega um escritório de agente autônomo, César, de sucesso, como, por exemplo, a IQI, ou como, por exemplo, qualquer escritório que tem mais de 100 agentes autônomos dentro. Se você pegar um escritório que tem mais de 100 agentes autônomos dentro, esse escritório paga R$258 mil por ano de taxa CVM. Isso, Sung, é mais que a soma dos 5 maiores bancos privados do Brasil. Então você pegar que paga os 5 maiores bancos privados do Brasil, R$253 mil. A gente tem um artigo, inclusive um vídeo no nosso YouTube, dizendo sobre isso. Se vocês quiserem ir lá olhar, é bem legal esse vídeo. Então isso, Sung, se torna uma grande barreira de entrada. Então novas pessoas que querem se tornar agentes autônomos, eles não conseguem montar os seus próprios escritórios. Né? Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que trabalhar num grande escritório. E se ele já tem uma carteira de clientes desse grande escritório, ele fica com muito medo de montar o seu próprio negócio. Porque é uma brincadeira que você começa pagando R$10 mil por ano. Isso é uma enorme barreira de entrada. Isso, inclusive, Sung, pelo que diz nosso advogado, né, César, isso é ilegal. Por que é ilegal? Porque uma taxa, Sung, por exemplo, a taxa do lixo, se o Estado gasta lá, se a cidade gasta 7 milhões, 7 mil, 7 alguma coisa por ano para recolher o lixo,
e arrecada de taxa do lixo 10, essa taxa está errada. A taxa tem que ser para o seu fim. Então, só para dar um exemplo, a CVM, por que é ilegal? Porque a CVM arrecada 3 vezes mais do que gasta. Então esse já é um primeiro motivo porque é ilegal. Outro motivo porque é ilegal, porque ela inova em barreira de entrada. E a Lei de Liberdade Econômica diz o que lá na sua redação? O Estado é proibido a redigir leis que impeçam a livre concorrência. E a partir do momento que você tem uma taxa que impede a livre concorrência, que impede a abertura de novos negócios, é complicado, né, Sung? Ainda mais hoje, que cada vez mais o brasileiro precisa desse profissional, né? A gente vê um movimento grande das pessoas começarem a buscar investimentos, buscarem mais educação financeira e precisar cada vez mais desse profissional, né? Verdade, verdade. A necessidade é muito grande do assessor de investimentos, né? A gente vê corretoras como a Mirai valorizando o trabalho do agente autônomo de investimento, outras corretoras que nos patrocinam também valorizam muito o trabalho do agente autônomo de investimento, do assessor de investimentos. Gostaríamos, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eventualmente que a CVM fizesse o mesmo, né? Durante 8 anos consecutivos, a CVM chamou o coreógrafo da Xuxa para dar palestras sobre investimentos pessoais, né? Hoje, a gente vê a CVM com cuidado que ela está tendo e a gente acha bem legal desses influenciadores digitais, né, César, que vem aí falar sobre investimentos e nem que certificação tem, né? E por que não existe um trabalho, assim como existe o trabalho da SUSEP, que eu acho tão legal? Olha, você vai fazer um seguro, procure um corretor de seguros. Então, se você vai investir, por que não procurar um assessor de investimentos? É ele que vai ter isenção para te oferecer produtos compatíveis com o seu perfil, para te apresentar esses produtos, para dizer o risco, né? Você é uma pessoa que deve conhecer bastante gente, o César também conhece bastante gente. Agora, sai do mercado financeiro. Vai perguntar para o advogado, para o médico, para o engenheiro, se ele sabe a diferença do CDB pré e o CDB pós. Eu posso apostar com você que 80% das pessoas não sabem. E o assessor de investimentos que vai ajudar isso, que vai ajudar a entender a diferença de uma ação ordinária e uma ação preferencial, entender o perfil do investidor, né, com bastante isenção, né, com bastante isenção, com bastante tranquilidade. Essa é a função do assessor de investimentos e cada vez mais em voga. É importante lembrar, Sung, que a gente teve, né, um acréscimo muito forte de investidores, em especial na renda variável, nesses últimos, né, períodos onde a taxa de juros caiu bastante. E a grande porta de entrada para essas pessoas dentro do mercado de investimentos foi através do assessor de investimentos. Ele é o grande, né, ele é o grande abridor das portas do mercado de capitais para aquelas pessoas que buscam investimento de uma forma séria, não como o Alfredo falou, né, usando de artifícios ou influenciadores que não são habilitados para poder fazer, né, o quê? Né, opiniões sobre o mercado de capitais. Qual que é a relevância de um assessor de investimentos para o mercado de capitais? Importante sua pergunta, Sung. O assessor de investimentos, ele é responsável pelo sucesso de diversas corretoras de valores no Brasil. Inclusive, a maior corretora de valores do Brasil nasceu de um assessor de investimentos, né? O assessor de investimentos é responsável pela desbancarização e o aumento da concorrência. Então, o agente autônomo de investimento, assessor de investimentos, é o que vai lá nos rincões do país buscar os investimentos. Ele é responsável pelo aumento do financiamento privado ao setor produtivo da economia. Quem pode ser contra isso? Quem pode ser contra o agente autônomo buscar uma captação para uma debênture, para uma emissão primária de ações? É o assessor de investimentos que vai lá, nesses rincões do país, buscar isso, né? Então, há uma importância muito grande do assessor de investimentos, como, por exemplo, na educação financeira do brasileiro. O brasileiro cada vez mais vem sendo educado através do assessor de investimentos. Vou dar um exemplo para você, Sung. Sabia que nos Estados Unidos, 65% das pessoas que investem através do Financial Advisor? E você acha, Sung, que o assessor que no Brasil a gente tem mais educação financeira ou menos educação financeira que nos Estados Unidos? Eu acho que a gente tem muito menos educação financeira que nos Estados Unidos. E no Brasil só 3% das pessoas que investem através do Financial Advisor. Algumas vezes deve ter acontecido com você, César, do cara ir lá no seu escritório e dizer assim, não, eu acho legal comprar ações de tal empresa. Aí você pergunta, por quê? Não, porque meu dentista indicou. Seu dentista indicou comprar ações. Mas você sabe se você tem perfil para investir em ações? Você sabe se você está apto a isso, né? Então você precisa primeiro fazer o seu perfil de investidor. Depois que você fizer o perfil de investidor, vamos ver o que o analista fala. Porque o seu dentista pode ser um ótimo dentista. O seu engenheiro pode ser um ótimo engenheiro, advogado. Mas o assessor de investimentos é quem vai poder te ajudar a escolher aqueles ativos mais adequados ao seu perfil. E como é que ele vai te ajudar isso? Através dos relatórios de análise que ele lê, que ele pode te oferecer, através da opinião dos economistas, porque é muito importante também dizer, assessor de investimentos não é analista, assessor de investimentos não é gestor, assessor te ajuda, quem toma a decisão é você. E sobre essa questão das taxas, né, a gente vê que é uma taxa um pouco fora do padrão, fora do mercado.
Em que pé tá nisso com a CVM? O que vocês conseguem passar pra gente aqui? Bom, antes de dizer como é que tá, eu queria só contextualizar um pouco. A primeira vez que estive na CVM para falar sobre isso foi em 2018. Inclusive eu estava em outra associação, não existia o Wise Livres ainda. Eu lembro que na porta da CVM eu falei, né? Quando a gente subir lá na CVM eu vou falar sobre taxa. Aí as pessoas que estavam comigo, a maioria delas falou, não faz isso, não faz isso, porque senão você vai arrumar confusão com a CVM. Eu falei, como arrumar confusão? É algo de fiscalização, né? Essa taxa é abusiva. Eu vou falar, né? Eu sou conselheiro, estou aqui para falar sobre aquilo que eu acho importante. Eu disse para a CVM que eu achava a taxa abusiva. Sabe qual foi a resposta, Sung? A resposta foi assim, olha, não é com a gente. Vocês precisam reclamar sobre isso com o Ministério da Economia, porque é o Ministério da Economia quem define essa taxa. Então a gente começou a fazer um trabalho, né, que foi desenvolvido muito mais agora no Mais Livres, de conversa com o Ministério da Economia para redução da taxa. E a primeira vez que a gente esteve no Ministério da Economia, o César até esteve comigo lá algumas vezes, a resposta foi, Alfredo, você tem razão. A taxa CVM é abusiva. Então o que está acontecendo neste momento, né, até em exclusividade para vocês, que a gente nunca gravou um vídeo falando sobre isso, né? Existe aí uma medida provisória de um decreto presidencial, que vai para a Câmara para a redução da taxa CVM via decreto. Só que o decreto tem um prazo, então a gente já está preparando um projeto de lei para entrar para a redução da taxa CVM para valores mais justos, né? A gente não sabe exatamente quais são os valores, a gente ouviu falar, mas a gente não quer passar nada de ouviu falar, mas que há uma redução substancial da taxa CVM na pessoa física e da empresa, pessoa jurídica. Mas é muito importante, aproveitando esse canal aqui de vocês, que a gente tem o apoio de alguns parlamentares do Partido Novo, deputado Neucimar também, do PR, né? Luiz Felipe de Olhas e Bragança, né, do PSL, tem nos ajudado muito. Mas eu acho que é muito mais importante, que é muito vital nesse momento, que todos os agentes autônomos do Brasil façam o seu esforço. E as pessoas perguntam para mim, como é que eu posso ajudar, né? Você pode ajudar de algumas formas. A primeira forma que você pode ajudar é falando com o seu parlamentar. Você é de uma cidade aí, do estado, poxa, entre em contato com o seu parlamentar, entre em contato com a bancada dos seus deputados, né? A segunda coisa que você pode fazer é falar com o Ministério da Economia, né? Como se a gente fala com eles? Manda e-mail, liga lá, as pessoas vão te atender, a gente liga lá, as pessoas nos atendem, né? Diga da sua insatisfação. Outra coisa que você pode fazer, entra no nosso YouTube, entra no nosso LinkedIn e compartilhe nossas pautas. A gente tem Instagram, tem todas as redes sociais, Twitter, compartilhe nossas pautas. E outra coisa que você pode fazer também, a última, é se associe ao Wise Livres. Você vai estar contribuindo para que essa pauta seja difundida no mercado. Então as coisas estão andando, né? Mas as coisas só vão andar com a seriedade necessária se as pessoas trabalharem junto com a Wise Livres, né? Hoje a nossa associação já é a maior associação do Brasil. Mas ainda tem aí quase 200 associados, né? Nós estamos em 8 mil agentes autônomos no Brasil. Precisamos ter mais união, gente. Mais gente buscando aí o Wise Livres e trabalhando em pró dessa pauta que para mim é a mais importante, né, César? A redução da taxa CVM. E a hora que você começa a notar, a pauta que o assessor de investimento do Wise Livres defende é uma pauta que a sociedade do mercado investidor também defende. Ou seja, existe um alinhamento muito forte com a pauta nossa e aquilo que o mercado, a pessoa que investe mesmo, que quer fazer um investimento sério, busca dentro do mercado. Então, assim, né, a gente é hoje o grande articulador da profissão de investimentos hoje no Brasil, com certeza. E assim, só para completar, Sung, é uma pauta que obviamente é importante para o assessor de investimentos a redução da taxa, mas é uma pauta que beneficia o mercado financeiro e o país como um todo. Porque quanto mais agentes autônomos de investimento você tiver no Brasil, mais você vai ter financiamento privado no setor produtivo da economia, mais você vai ter educação financeira, mais você vai ter uma coisa que todas as corretoras querem, é concorrência, né? Todo mundo quer concorrência, concorrência beneficia. Quem se beneficia com tudo isso? O cliente final. Sim, sim. Existe outra pauta além dessa redução da taxa da CVM que vocês defendem, que a gente está nesse movimento para melhorar a atuação desse profissional? Olha, existem dezenas de pautas. O Wise Livres tem aproximadamente umas 30 pautas e eu tenho certeza que com o momento do amadurecimento da profissão, né, a partir do momento que a gente vai galgando novas pautas, vão surgir outras, né? Todo dia a gente recebe novas pautas que a gente conversa, são pautas justas. Mas a gente tem atualmente 4 principais pautas, né? A redução da taxa CVM, o fim da exclusividade da distribuição de valores imobiliários, isso é fundamental, a gente pode falar um pouco mais disso.
A possibilidade de nós termos sócios não agentes autônomos de investimento também é uma outra pauta fundamental. E a portabilidade. A portabilidade é uma pauta que não é só do Ais Livres, a gente tem muita corretora, muitos bancos que trabalham em prol da portabilidade. Falando basicamente da portabilidade, hoje se você tem uma linha telefônica da Vivo e você quer mudar para Claro, o que você faz? Você vai na Claro, diz, olha, eu tenho uma linha telefônica aqui e eu quero que essa linha telefônica da Vivo venha para Claro. A Claro entra com um comando para puxar a sua linha, e aí a Vivo te liga. Diz assim, olha, você não quer ficar aqui na Vivo? A gente dá vantagem, tal. E aí você escolhe se você quer ficar ou não. Né? Hoje, para você transferir a posição de uma corretora para outra, você precisa mandar o documento de transferência para a corretora que vai perder. Então, às vezes esse documento, se não for registrado, some. Às vezes esse documento sempre falta uma assinatura autenticada, falta um documento, uma atualização cadastral. Então a dificuldade é muito maior. Criar uma burocracia para reter, né, esse mercado, e nesse movimento a gente perde um elemento fundamental, que é o quê? A liberdade para o investidor investir na melhor oportunidade que ele tem. Exatamente. De levar os seus investimentos para onde ele quiser. Afinal de contas, o investimento é dele. Então, a portabilidade é simplesmente, ao invés de mandar a ordem de transferência para a corretora que vai perder, manda-se a ordem de transferência para a corretora que vai receber. E a corretora que vai perder, obviamente, tem que ter um tempo. Primeiro, para certificar de que essa solicitação é verdadeira. Né? Precisa ter um cuidado para que não faça uma transferência. E segundo, para reter o cliente. É todo o direito dela reter o cliente, sei lá, 2 dias, 3 dias aí. Isso a gente vai decidir, vai conversar mais para frente. Mas é importante essa portabilidade. Essa pauta precisa andar, né? E Alfredo, sobre a questão da exclusividade, eu que trabalho na corretora, eu vejo, né, eu acompanho toda essa exclusividade e por que surgiu isso? Até a nossa própria diretoria, que é estrangeira, não entendeu muito no início que existe essa exclusividade, né, eu tive que explicar, então conta um pouco pra gente por que isso, como é que tá. Bom, em 2011, contrariando a opinião de 90% do mercado, tá, houve uma audiência pública para tratar do tema exclusividade. E aí em 2011 a CVM decidiu impor a exclusividade, contrariando a opinião de 90% do mercado. Né? Inclusive eu era funcionário de corretora nessa época, eu era superintendente de um banco, tinha uma corretora, e a gente opinou lá também contra a exclusividade. Se eu me engano, eu já li, estou estudando bastante sobre isso, a Mirai também se posicionou lá contra a exclusividade na ocasião, mas a CVM decidiu impor a exclusividade, contrariando a opinião da maioria do mercado. Quais são os argumentos que a CVM usou? Na minha opinião, são argumentos falhos. O primeiro argumento que a CVM usou foi dizer que, com a exclusividade, o assessor de investimentos, o agente autônomo de investimento, seria mais bem fiscalizado. O que não me parece muito crível. Porque se você tem uma corretora fiscalizando o agente autônomo, ele vai ser fiscalizado por uma. Se ele trabalha com 2, ele vai ser fiscalizado por 2, vai ter que seguir as regras de risco compliance das 2. Se ele trabalha com 3, ele vai ter que seguir as regras de risco compliance de 3. Hoje a exclusividade é só para valores imobiliários, né, Sung? Isso. Só para valores imobiliários. Eu trabalho com 5 corretoras. E eu preciso me adaptar às regras de risco compliance de todas as corretoras. Então, cada corretora que eu vou trabalhar, que não é para valores imobiliários, que é para fundos e para renda fixa, né, eu preciso seguir as regras delas. E olha que coisa, eu estou mais fiscalizado, eu estou mais enquadrado, meu compliance é mais forte. E qual é o segundo? Então, esses argumentos para mim não faz sentido nenhum. E qual é o segundo argumento da CVM? Engraçado que a CVM sempre trata a gente com uma presunção de culpa. O agente autônomo é culpado desde que se prove o contrário. Mas a segunda argumentação da CVM é o seguinte: de quem eu vou cobrar se o agente autônomo cometeu um erro, cometeu um ilícito? E para mim esse argumento é o pior de todos, porque, quer dizer, não sei qual dos dois é pior, mas esse também não faz muito sentido. Porque imagine que você é um cirurgião cardíaco, você não está no mercado financeiro, você decide ser cirurgião cardíaco. E você opera no Einstein e no Sírio-Libanês, você trabalha nos 2 hospitais. E você vai fazer uma cirurgia cardíaca no Einstein e comete um erro no Einstein, né? E o seu paciente morre, por um erro médico seu. Você vai ser processado pela família desse paciente, provavelmente vai ser processado pelo Einstein, provavelmente vai ser descredenciado no Einstein, vai ter que pagar uma multa no Einstein, talvez o Einstein acione o CRM, né, para você perder o CRM, e o Sírio-Libanês na hora vai ficar sabendo, e provavelmente descredencie também. Mas para mim está claro que o seu problema é no Einstein, não é no Sírio. Está entendendo? Então, para mim, não faz muito sentido esses argumentos da CVM. E olha como que aconteceu. Em 2000, esses são números que você pode auferir lá na imprensa, a gente pode deixar os links para vocês aí, tá? Tudo que a gente está falando, a gente consegue provar. Em 2011, a corretora líder de mercado de agentes autônomos de investimento tinha 12,5% do mercado de agentes autônomos de investimento. A última vez que eu vi esse número, em 2020, que eu peguei, essa corretora tinha 85% do mercado de investimentos, de assessores de investimento. E essa corretora foi a única que lá em 2011 defendeu a exclusividade.
Óbvio que essa corretora fez um bom trabalho, não pode se dizer que ela não fez um bom trabalho, mas quiçá, sem exclusividade, esse mercado estaria mais pulverizado. E Alfredo, para o mercado, esse fim da exclusividade, o que traz de melhoria? Bom, primeiro você vai aumentar a concorrência, né? Hoje parece um monopólio já, quando você fala em 85% dos agentes autônomos de uma única corretora, isso já parece um monopólio. Depois para os agentes autônomos de investimentos, para os assessores, que deixam de ficar reféns de uma corretora só. Imagine que você tem um boteco, que você só pode vender uma marca de cerveja. A não ser que seja o Boteco Brahma, e que a Brahma te deu uma grana por causa disso, se você tem um bar, você quer vender todas as cervejas, né? E pior ainda, imagine se de repente essa marca de cerveja deixe de entregar a cerveja para você e por 60 dias você não possa vender outra marca. É assim que funciona hoje o mercado de assessor de investimentos. Depois, é muito boa para bancos, para gestoras, para assets, né? Para uma empresa que quer abrir capital, porque hoje você só tem um canal forte de distribuição, e isso encarece a distribuição. Quando você só tem um canal de distribuição, ele pode cobrar o quanto quiser para distribuir. E o melhor de tudo, o mais importante de tudo, é muito bom para os clientes. Porque eles vão ter um assessor de investimentos que vão buscar produtos compatíveis do seu DNA, os melhores, onde quer que seja. Você tem carro, Sung, e provavelmente quando você compra um carro novo, você liga para o seu amigo que é corretor de seguros, que já te atende há muitos anos, né? E você vai ligar para ele e falar assim, eu comprei um carro novo. E eu quero um seguro. Ele vai te perguntar assim, você quer um seguro com carro reserva? Você quer um seguro só contra terceiros ou só para você? Você quer um seguro com maior de aluguel, que vai lá arrumar a sua casa quando a lâmpada queima? Vai várias né? seguradoras. E vai olhar várias seguradoras. E vai te oferecer o produto mais compatível com aquilo que você quer. Aí de repente ele fala assim, olha, melhor seguro é da corretora X. Você diz, puxa, essa corretora X eu não gosto. Eu não vou. Não... Então, olha, tem esse aqui da Y, que não é tão bom, não tem tanto o seu perfil, mas tem esse aí daqui da Y. Ah, beleza, então eu quero esse da Y, né? Então, é essa a função, né? E é isso que o agente autônomo, que o cliente vai ter, na medida que o agente autônomo não for mais exclusivo. Agora, além de ser importante para o assessor, para o mercado, o fim da exclusividade, também é importante para o negócio do assessor de investimentos, né? Isso você vai ter mais segurança no seu negócio. Porque imagine, mais uma vez aquela ideia do bar, você só tem um fornecedor de cerveja. É muito complicado. Eu posso dizer para você, o meu negócio é bem seguro, quer dizer, todo negócio hoje em dia é incerto, né, César? Mas o meu negócio é bem seguro, eu tenho 5 corretoras que eu trabalho, e a que mais representa o meu faturamento, representa 40% do faturamento, que é a corretora a qual eu tenho exclusividade para a bolsa, né? Então você traz bastante segurança ao seu negócio. O segundo motivo, né, importante de você trabalhar com mais de uma corretora é você ter um maior poder de negociação. Porque se você trabalha com várias corretoras, você consegue negociar melhor com as corretoras rebates, você consegue negociar com as corretoras condições comerciais, você consegue negociar com as corretoras mais coisas. Quanto mais agentes autônomos você tiver, quanto mais corretoras você tiver trabalhando, mais vantagens você vai ter, inclusive, para aqueles agentes autônomos que querem ser exclusivos. Se você quer ser exclusivo, num ambiente onde a regulação exige exclusividade, essa exclusividade sua vale X. Se você quer ser exclusivo num ambiente onde a regulação não exige exclusividade, essa exclusividade vale X mais Y. Isso me parece totalmente normal, né? Outra vantagem, você amplia a sua prateleira de produtos. Você vai ter mais produtos na sua prateleira para poder oferecer para os seus clientes, para poder apresentar para clientes, óbvio que sempre com clientes com um perfil adequado a esse produto, né? Você precisa sempre verificar o perfil de investidor. Outro ponto importante, você consegue desenvolver a sua marca. Você não vai ser mais o assessor de investimentos da corretora X. Você vai ser o assessor de investimentos que trabalha com a corretora X, Y, Z. Você trabalha com todas essas corretoras, né? Às vezes acontece de algum cliente nosso que trabalha com uma das nossas corretoras ligar para a gente bravo porque o sistema não está funcionando. Isso a gente não tem nada a ver com isso, mas sistemas acontecem, às vezes falham, né? Em todas as corretoras acontecem isso. A gente sempre diz a grama do vizinho é mais verde, né? Depois a gente vai para lá, a gente percebe que não é tão assim, né? Então, se o cliente me liga reclamando insistivamente de uma corretora, sabe o que eu digo para ele? Eu digo, olha, então tá bom, então a gente tem essas outras corretoras para você trabalhar. Então você consegue separar a sua marca da marca da corretora. Óbvio que a legislação obriga que você sempre coloque em todos os produtos publicitários, a gente tem que fazer isso. A gente tem que colocar lá 5 marcas toda vez que a gente vai mostrar a nossa marca. Mas você percebe que há uma identificação maior da sua marca, né? Então é bem importante para o agente autônomo você trabalhar com mais de uma corretora para você ter um fortalecimento, inclusive do seu discurso de independência. O seu discurso de independência junto ao seu cliente fica fortalecido, né? E qual a diferença, Sung, de um assessor de investimentos que só trabalha com uma corretora para um assessor de investimento, para um funcionário de banco? Se você for lá no Banco Tupinambá e perguntar para o gerente do Banco Tupinambá qual é o melhor banco para investir meu dinheiro,
o gerente do Banco do Pinambá vai falar, o Banco do Pinambá, não existe, né? Por isso a gente está usando esse exemplo. Mas o agente autônomo que só trabalha com uma corretora, ele vai fazer igual. Agora, se o cliente entra na sua frente, você mostra as corretoras que você trabalha, e diz, essa tem essa vantagem, essa tem essa vantagem, essa tem essa vantagem, escolhe qual que você quer. Inclusive com a questão de direcionamento de produto próprio, né? Hoje a gente sabe que as corretoras têm em desenvolvimento e alguns já desenvolvidos produtos próprios, cujo direcionamento aos assessores de investimento passou a ser algo bastante articulado para que esse tipo de negócio se efetive, o que não é, né, o reflexo da liberdade do mercado que a gente busca na profissão do assessor, livre. Para finalizar, né, existe outra pauta que é a composição societária da pessoa jurídica de um assessor de investimentos. A gente sabe hoje que pela lei só pode entrar no contrato social quem é credenciado na Ancor. Pela regulamentação da Ancor atualmente, isso foi outra coisa que mudaram em 2011, né? E qual foi a justificativa do órgão regulador para mudar? Foi dizer assim, olha, como é que eu vou deixar uma pessoa que não é agente autônomo ser sócio escritório agente autônomo? Essa pessoa pode eventualmente entrar na área operacional do escritório e atender um cliente e atuar como agente autônomo. É a mesma coisa como se o CRM dissesse, olha, eu não posso permitir que uma pessoa qualquer seja dona de hospital, se ela não for médica. Se ela for médica, ela pode ser dona de hospital. Se não for médica, não pode ser dona de hospital. Porque ela sendo dona de hospital, ou sendo sócia do hospital, ela vai poder ir lá e fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia do cérebro. Para mim isso não faz nenhum sentido, né? E o que aconteceu com essa mudança na regulamentação? Primeiro, que trouxe uma enorme segurança jurídica para a profissão, né? Imagine que qualquer pessoa que trabalha aqui na Mirai tem que ser sócio da Mirai. Imagine que qualquer pessoa que trabalha no Pão de Açúcar tem que ser sócio do Pão de Açúcar. Não faz sentido isso. Né? E aí você tem escritório de agente autônomo hoje com 100 pessoas dentro e o cara tem zero, o sócio, uma cota, tem 0,0001% da empresa. Então era para chegar, então era para sair, tem meta para bater, só ganha sobre o que faz. Esse cara é empregado. E o Ministério Público do Trabalho já está olhando isso e já chegou a autuar 2 agentes autônomos grandes. E na nossa modesta opinião, o Ministério Público do Trabalho tem razão, porque esse cara não é um sócio. Isso aconteceu há um tempo atrás com o escritório de advocacia, né? E o que se criou para resolver isso? Você permite que o escritório contrate via CLT, para quem quiser, e você permite que o escritório subcontrate a PJ do cara. Então, Sung, eu te conheci agora, ou melhor, você me conheceu agora, né? E você tem um escritório de agente autônomo de investimento. Você gostou de mim, acha que eu falo bem, que eu conheço um pouco de mercado e que eu possa ser um bom cara para trabalhar com você. Ao invés de você... eu ter que ser seu sócio, né? A sua PJ de agente autônomo subcontrata a minha PJ de agente autônomo. Terceirização de PJs, é assim que os escritórios de advocacia trabalham hoje em dia. E é esse o futuro que a gente imagina. E tem um outro ponto também, o ponto da sucessão, o ponto dos investimentos, né? Então se alguém quiser investir no escritório de agente autônomo, tem que ser sócio do escritório. Eu duvido muito que alguém invista no escritório de agente autônomo hoje em dia, né? No modelo atual de regulação, com 100 sócios dentro. A não ser que você compre um negócio e faça virar uma corretora, como aconteceu recentemente, né? O outro ponto que para a gente é bastante importante, que é pouco citado. Eu vim aqui fazer essa entrevista com o maior prazer, vou sair daqui, vou para o meu escritório, né? E eu vim de moto, né? E posso sofrer um acidente, Deus o livre, cadê a madeira aqui? E posso eventualmente falecer. Sabe o que vai acontecer com meus filhos, com meus 5 filhos, com a minha esposa? Vão ficar a ver navios. Todo o trabalho que eu desenvolvi na empresa de agente autônomo que eu atuo, vai sumir. Porque minha esposa não é agente autônomo, meus filhos são menores, não são agentes autônomos, e não podem receber dividendos sobre a empresa como sócios. Então a questão da sucessão também foi muito prejudicada. Então existe uma pauta final, para finalizar, que é a pauta do sócio não agente autônomo. O pessoal gosta de falar sócio investidor, a gente costuma falar mais sócio não agente autônomo, porque pode ser um investidor ou pode ser um familiar. Eu posso querer abrir a empresa de agente autônomo com a minha esposa, ela não vai atuar, minha esposa por acaso é contadora, podia ficar na parte contábil da empresa, na parte administrativa da empresa, e eu atuo como agente autônomo. Qual é o problema? Por que o cara pode ser dono do hospital sem ser médico e eu não posso ter um sócio que não seja agente autônomo? Mas essa pauta me parece estar bem encaminhada, viu, Sung? Tem muita gente agora, parece que todo mundo quer que essa pauta ande. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado, César, pela presença de vocês, explicar um pouco o dia a dia desse profissional, né? Vocês estão a par ali na frente do mercado, a melhor pessoa para falar, né? E para finalizar, vocês gostariam de passar alguma mensagem para o pessoal?
muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A Mirai é sempre um parceiro do AIS Livres, é sempre bom estar aqui, né? Sempre que vocês chamarem, a gente vai estar aqui conversando com vocês, porque a gente precisa de mais parceiros, mais gente tocando nossas pautas. Obrigado, Sung. Mais uma vez agradecer a Mirai, grande parceiro do AIS Livres, e pedir para você que é investidor ou que é assessor de investimento para seguir as nossas redes sociais, visitar o nosso site, o aislivres.com, onde tudo isso que a gente tem discutido, consolidado e, acima de tudo, né, aberto os olhos do mercado de investimento para você ter esse conhecimento todo e seguir com a gente. Liberdade para investir, é isso que é fundamental. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!